Você já se perguntou quem são as pessoas mais ricas do mundo hoje? Nomes como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates vêm à mente, com fortunas que ultrapassam os 100 bilhões de dólares. Mas sabia que, mesmo assim, a riqueza deles não chega nem perto das fortunas de algumas figuras históricas? Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo e explorar as vidas das pessoas mais ricas da história, revelando suas fortunas inimagináveis e descobrindo como elas alcançaram esse patamar extraordinário. Nosso primeiro destino é o passado fascinante de John D. Rockefeller, o lendário magnata do petróleo. Ele é amplamente considerado o americano mais rico de todos os tempos, com um patrimônio líquido impressionante, equivalente a cerca de 400 bilhões de dólares nos dias de hoje. Isso mesmo após doar uma quantia substancial de sua fortuna, ele ainda reina como o número 1. Mas a história de Rockefeller é muito mais do que apenas números. Você sabia que ele começou sua jornada a partir de origens humildes? É incrível como um simples começo pode levar a uma ascensão espetacular. Ele nasceu em uma família numerosa, com um pai frequentemente ausente e considerado um vigarista que vendia poções sem valor. Assim, desde muito jovem, John precisava ajudar no sustento da família e fazia biscates, como cuidar dos perus dos vizinhos ou vender batatas e doces. Mesmo que essas coisas não rendessem muito, John era muito bom nisso e trabalhava duro, então conseguiu economizar dinheiro suficiente para começar a oferecer pequenos empréstimos a outras pessoas. Assim, mesmo quando jovem, esse instinto empreendedor estava presente, mas quando completou 16 anos, abandonou a escola e conseguiu seu primeiro emprego de verdade como contador, ganhando apenas 50 centavos por dia. No entanto, depois de trabalhar lá por cerca de 2 anos, seus empregadores ainda se recusaram a lhe dar um aumento significativo. Então, ele decidiu começar seu próprio negócio de produção, pois tinha como meta ganhar 100 mil dólares e sabia que precisaria construir algo próprio para atingir esse alvo. Felizmente, aquele primeiro emprego já o ensinou muito e lhe deu experiência, conexões e reputação para levantar 4 mil dólares para iniciar seu próprio empreendimento. Um negócio de venda de produtos como carne, feno e grãos. O que foi bem, no primeiro ano de negociação rendeu quase $500 mil. É claro que Rockefeller não guardou tudo isso. Muito disso voltou para despesas comerciais e empréstimos. Mas isso significou quando surgiu uma grande oportunidade. Ele agora tinha algum dinheiro real para investir. E essa oportunidade era o petróleo. Em 1859, o primeiro poço de petróleo americano foi descoberto, o que deu início à corrida do petróleo na Pensilvânia. No entanto, Rockefeller percebeu que, embora a maioria das pessoas tentasse enriquecer com a extração de petróleo, os maiores lucros estavam na refinaria de petróleo. Assim, com apenas 24 anos, usou o dinheiro de seu primeiro negócio para construir uma refinaria de petróleo. Quanto mais cresciam, mais poder de negociação tinham, para que pudessem pressionar por melhores tarifas, preços e descontos em tudo. Rockefeller também era conhecido por alguns negócios secretos obscuros e, com todos esses fatores combinados, na década de 1870, a empresa petrolífera de Rockefeller possuía 90% da indústria mundial de refino de petróleo. Ele também contratou os proprietários das refinarias de petróleo, que comprou como um conselho de curadores, o que significava que todos os especialistas em petróleo mais inteligentes trabalhavam em uma superempresa, com Rockefeller à frente dela. Ele possuía 20 mil poços de petróleo, tinha mais de 100 mil funcionários, e no pico vertical, alguns estimam que seu valor total valeria hoje quase $1 trilhão. Esse tipo de império era bastante inédito, mas Rockefeller ainda não havia terminado. A essa altura, as duas maiores indústrias eram o petróleo e as ferrovias. Então Rockefeller decidiu fazer algo semelhante que acabara de fazer com o petróleo, com as ferrovias. No entanto, quando ele começou a monopolizar outra indústria, ele também começou a se tornar um inimigo público. Ele foi descrito como o símbolo máximo da ganância e crueldade corporativa. Em resposta ao crescente império de Rockefeller, foi aprovada a legislação para tentar impedir esse tipo de monopólio. Em particular, o Sherman Antitrust Act foi aprovado, o que levaria à divisão da Standard Oil em diferentes subsidiárias. Exceto que, com o tempo,
Muitas dessas subsidiárias simplesmente se fundiriam e ainda existem hoje, como BP e Chevron. E como Rockefeller manteve sua participação em todas essas empresas mesmo depois que elas se separaram, isso significava que, no momento de sua morte, ele ainda era a pessoa mais rica do mundo e provavelmente o self-made man mais rico de todos, da história moderna. O que devemos realmente pensar sobre John D. Rockefeller? Por um lado, ele tornou o petróleo uma mercadoria acessível e o trouxe para as massas. Ele saiu do nada para construir um império de negócios que pode nunca mais ser igualado. Ele doou cerca de 540 milhões de dólares para cursos de caridade, o que, quando você ajusta a inflação, o torna um dos filantropos mais talentosos de todos os tempos. No entanto, por outro lado, Rockefeller era um tirano ganancioso e implacável dos negócios, que às vezes intimidava, extorquia e explorava os outros em seu caminho impiedoso para o domínio, especialmente as táticas usadas para esmagar a concorrência. O biógrafo Ron Chernow argumenta que seu lado bom era tão bom quanto seu lado ruim era ruim. Raramente a história produziu uma figura tão contraditória, mas o que é inegável é que ele sempre será lembrado por sua fortuna insanamente vasta e pelo impacto que teve. Mas espere, agora precisamos viajar ainda mais no tempo para alguém que era indiscutivelmente muito mais rico que Rockefeller, mas muitas pessoas nunca ouviram falar dele. No entanto, uma observação rápida antes disso. Quanto mais recuamos na história, mais difícil é classificar definitivamente a riqueza. Quando falamos de história moderna, é muito mais fácil. Por exemplo, podemos dizer com um bom nível de certeza que Andrew Carnegie tinha um império de cerca de 310 bilhões de dólares, pois fundou a Carnegie Steel Company, que mais tarde se tornou a US Steel, a primeira empresa bilionária do mundo. Também sabemos com certeza que Henry Ford tinha um império no valor de cerca de $200 bilhões, quando morreu em 1947, quando fundou a Ford Motor Company e foi pioneiro na produção em massa da linha de montagem. E assim, com empresários assim, é muito mais fácil calcular sua riqueza. Mas quando começamos a falar sobre o valor de possuir países e terras, as coisas ficam um pouco confusas. Mesmo nos dias atuais, algumas pessoas discordariam da lista de ricos da Forbes que coloca Elon Musk e Jeff Bezos como as pessoas mais ricas do mundo. Tem sido argumentado que alguém como Vladimir Putin pode ser a pessoa mais rica viva hoje. É apenas difícil verificar exatamente o que ele possui. Então, tendo tudo isso em mente, vamos voltar à nossa lista das pessoas mais ricas da história e nos aventurar até o século XIV, onde encontramos Mansa Musa, considerado por muitos historiadores como a pessoa humana mais rica que já existiu. Mansa Musa governou o Império do Mali, na África, por 25 anos, que era extremamente rico em sal e ouro. De fato, algumas fontes estimam que eles eram o maior produtor de ouro do mundo e detinham mais da metade do suprimento total do mundo. E assim Mansa passou a primeira parte de seu reinado expandindo as rotas comerciais do Mali, o que lhes permitiu comercializar seu ouro e sal por toda a África e Ásia. Sob sua liderança, o Império do Mali triplicou de tamanho. Ele conquistou 24 grandes cidades e acredita-se que nunca perdeu uma batalha em sua vida. No entanto, Mansa também conseguiu muitos territórios para se juntar ao Império do Mali de bom grado, devido à qualidade de vida relativamente alta de seus cidadãos. No entanto, Mansa não estava contente com isso. Ele queria realmente colocar o Império do Mali no mapa para o mundo inteiro. Agora, como era um muçulmano devoto e religioso, já havia planejado fazer uma peregrinação a Meca, e então percebeu que poderia usar essa viagem como uma oportunidade para chamar a atenção do mundo. E assim, em 1324, ele iniciou a peregrinação mais extravagante da história da humanidade. A viagem, que abrangeria cerca de 4.000 milhas, foi percorrida por Mansa Musa com dezenas de milhares de soldados, escravos e arautos, envoltos em seda persa e carregando bastões de ouro. Uma conta estimou que até 600.000 pessoas viajaram com ele, cada uma carregando até centenas de libras de ouro. É justo dizer que foi um espetáculo que chamou a atenção. Mas Mansa também distribuiu grandes quantidades de ouro aos pobres que encontrou ao longo de sua rota, e foi relatado que ele construía uma mesquita toda sexta-feira.
Dito isto, a sua generosidade saiu um pouco pela culatra, pois também se afirma que gastou tanto ouro em souvenirs durante a sua viagem que desestabilizou a economia local e causou uma inflação em massa, visto que estes territórios nunca tiveram tanto ouro antes, e ele estava distribuindo-o tão livremente. E se você realmente pensar sobre isso, isso destaca o quão absurdamente rico era Mansa Musa, que ele essencialmente causou uma crise financeira gastando muito em suas viagens. Quando ele finalmente voltou de sua peregrinação, o Império do Mali havia anexado Timbuktu sob suas ordens, e ele a estabeleceu como o epicentro do comércio na região. Ele também trouxe consigo estudiosos e arquitetos, que o ajudaram a construir escolas e mesquitas. Mansa chegou a fundar a primeira grande universidade da região, com capacidade para 25 mil alunos, e uma das maiores bibliotecas do mundo. Todos esses diferentes projetos de construção elevaram ainda mais a reputação da cidade e ajudaram a atrair ainda mais estudiosos de destaque de toda a África e além. E, portanto, muitos historiadores atribuem a Mansa a liderança do Império do Mali para uma prosperidade e desenvolvimento ainda maiores. No entanto, embora Musa tenha realmente colocado o Império do Mali no mapa como ele queria, não teve as consequências pretendidas. À medida que as notícias de sua enorme riqueza e suprimentos de ouro chegavam à Europa, várias potências europeias viram uma oportunidade de conquistar o império e tomar os recursos para si. Mas, a essa altura, Mansa já teria morrido e já se consolidava na história como uma das pessoas mais ricas que já existiu. Agora, quanto ao quão rico ele era, algumas estimativas colocam a riqueza moderna de Mansa entre 400 e 500 bilhões de dólares. Mas lembre-se de que é extremamente difícil comparar com precisão o dinheiro de hoje com uma fortuna construída com sal, ouro e território. Então, acho que você poderia dizer, pegue essa estimativa com uma grande pitada de sal. No entanto, como os historiadores não conseguem concordar sobre como comparar a riqueza de tantos séculos atrás, isso significa que o título de pessoa mais rica de todos os tempos ainda está em debate. Então vamos terminar este vídeo com 3 menções muito honrosas que podem ser concorrentes. Uma pessoa que poderia ter sido a mais rica da história é Genghis Khan. O temível líder mongol conquistou impressionantes 12 milhões de milhas quadradas de terra entre 1206 e sua morte em 1227, mais do que qualquer outro na história. Ao conquistar todos esses diferentes reinos, ele também tomou suas riquezas e posses, que combinadas com o valor da terra que ele tomou, sem dúvida valeriam trilhões de dólares, ou, em outras palavras, quantias incompreensivelmente grandes que são difíceis de quantificar. É uma maneira extremamente brutal de construir sua fortuna, mas certamente foi eficaz. Outro candidato à pessoa mais rica da história é Jacob Fugger, também conhecido como Jacob Fugger, o Rico, e não se ganha um nome desses sem ter uma fortuna bem gigante. Na verdade, se você pegasse toda a produção econômica da Europa na época em que Jacob estava vivo, ele possuía 2% de tudo isso. De todo o continente. Jacob era o 10º de 11 filhos, mas se tornaria um banqueiro que financiava reis, exploradores e líderes religiosos. O que é crucial aqui, porém, é que antes de Fugger aparecer, os cristãos não podiam cobrar juros legalmente sobre empréstimos, mas ele conseguiu para convencer o Papa a mudar isso, e então lucrou imensamente com a mudança de regra. Em uma biografia escrita sobre ele, o autor explica que Fugger parecia ter apenas o dom de ganhar dinheiro e identificar oportunidades, principalmente quando se tratava de negócios e investimentos. Por exemplo, quando o arquiduque da Áustria precisava desesperadamente de um empréstimo, Fugger decidiu oferecê-lo quando nenhum outro banqueiro o faria. E valeu a pena. Ele também tinha um grande talento para convencer outras pessoas a emprestar-lhe dinheiro para que ele pudesse investi-lo e transformá-lo em um lucro muito maior. Ele era inegavelmente muito estratégico e perspicaz, e construiu uma fortuna que hoje valeria cerca de 400 bilhões de dólares. Mas agora é a vez de um candidato final para as pessoas mais ricas de todos os tempos, César Augusto, o primeiro imperador romano, reinando de 20 e 100 a.C. até sua morte em 14 depois de Cristo. A Time Magazine uma vez estimou seu patrimônio líquido equivalente hoje em a 4,6 trilhões, porque ele possuía pessoalmente todo o Egito.
Mas, novamente, voltando tão longe no tempo, é virtualmente impossível colocar um número preciso de sua riqueza. Portanto, não podemos dizer com certeza quem leva o título de pessoa mais rica de todos os tempos. Mas podemos dizer definitivamente que todos esses nomes mencionados neste vídeo tinham níveis obscenos de riqueza e estavam entre os humanos mais ricos que já viveram, com fortunas, muito maior que Jeff Bezos ou Elon Musk. Pelo menos por enquanto. É claro que esses dois homens ainda estão trabalhando e desenvolvendo seus impérios de negócios. Portanto, se algum deles tiver mais avanços importantes, como colonizar Marte, quem sabe o quão vastas suas fortunas podem se tornar. Mas agora uma pergunta para você. O que você pensa sobre todas essas figuras históricas incrivelmente ricas? Eu sei que para algumas pessoas, ouvir sobre riqueza pode ser motivador, enquanto para outras pessoas pode parecer muito injusto. Mas se você se sente assim, vale a pena lembrar que o fato de você ter acesso a antibióticos, eletricidade, internet e assim por diante, significa que, de muitas maneiras, sua qualidade de vida é maior do que alguns dos reis, imperadores e empresários mais ricos magnatas da história de que acabamos de ouvir falar. Afinal, você pode fazer algo que Rockefeller, Mansa Musa e todos os outros nunca conseguiram. Você pode se inscrever em nosso canal. E se você gostou deste vídeo, temos muito mais mini-documentários chegando muito em breve neste canal, cobrindo muito mais dinheiro e tópicos relacionados a negócios. Então, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.